Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre GPS, Home Point, perda de sinal e Return to Home. GPS é um sistema que usa satélites para identificar a tua localização na Terra. Todo mundo já usou, pelo menos já teve algum tipo de contato com o sistema de GPS. Os drones da DJI, eles precisam de ter pelo menos 8 satélites identificados para que ele possa marcar o seu home point. A gente vai ver na sequência o que é um home point, né? Mas é importante saber que antes de você começar a voar, você precisa de ter pelo menos 8 satélites identificados, e para executar uma missão com tranquilidade, com uma precisão de posicionamento do drone, é recomendado um mínimo de 14. Esse processo de busca dos satélites de GPS é 100% automático, você não precisa de fazer absolutamente nada. Mas é importante que você espere que o drone localize esse número mínimo de satélites e te avise que está pronto para poder voar. Quando o GPS identifica um mínimo de 8 satélites, ele marca o que é chamado de home point. Esse ponto é a localização para a qual o drone vai retornar automaticamente caso ocorra uma perda de sinal do controle com o drone. Ou seja, se o drone não conseguir mais receber instruções do controle por algum motivo, ele vai subir até uma altura que você programou, vai voltar em linha reta até esse home point e vai pousar. Existe a possibilidade de que você mude esse home point durante o voo. Isso é importante principalmente se você estiver num barco ou num veículo, né? Existem algumas situações que podem fazer com que você perca o sinal do rádio. Por exemplo, pode acontecer que acabe a bateria do rádio, pode o drone ir para um lugar onde o sinal seja bloqueado, ou uma interferência eletromagnética. Existem várias situações, mas é importante que você tenha em mente que você precisa programar o que o drone fará se perder o sinal. Você pode configurar como o drone vai se comportar quando acontece uma perda de sinal. Você pode fazer com que ele fique pairando no lugar e ele pouse ou que retorne ao ponto de partida, o teu home point que estiver programado. Para isso, ele vai fazer o seguinte: ele identificou que perdeu o sinal, ele vai subir até a altura chamada altura de return to home, vai voltar em linha reta até o home point e vai descer. Se você estiver voando dentro de um barracão, é melhor que você programe o drone para ficar pairando caso você perca o sinal. Senão ele vai tentar subir até a altura do return to home e voltar, e pode acabar batendo no teto. É importante lembrar que a lei brasileira diz que você sempre deve ter visada do drone, ou seja, você sempre deve conseguir enxergá-lo. Tá? Se você estiver sempre enxergando o seu drone, você não vai perder o sinal dele. Return to home. Como eu disse, você pode configurar qual vai ser o comportamento do drone de acordo com a situação que você estiver trabalhando. Está trabalhando dentro de um barracão? Fica pairando. Se você está trabalhando em um lugar, por exemplo, que tem prédios ou alguma estrutura de, por exemplo, 30 metros, você tem que tomar cuidado para que o return to home, a altura de return to home, seja superior a isso. Talvez uns 5 metros, que seria mais ou menos a altura do princípio da sombra. Não programe para que ele suba muito alto para retornar, porque se ele tiver com pouca bateria, pode ser que durante o processo de return to home, essa bateria acabe mais cedo só porque ele precisou de subir mais alto para retornar. Então, sempre que você for começar uma missão, dá aquela verificada. Qual que é a altura ideal para return to home nessa situação que eu estou? Onde ele não vai bater em nada, onde ele não vai ficar parado, ou ter que ter algum procedimento de desvio. Se o drone estiver fazendo return to home e encontrar um obstáculo, normalmente o que ele vai fazer? Vai subir até que o obstáculo
acelerado, vai subir uns 5 metros mais ou menos acima e vai continuar em linha reta na direção do return to home. Nessa hora, se ele encontrar alguma cobertura e não tiver sensor superior, ele pode acabar batendo e caindo. Também você pode acionar o return to home apertando o botão RTH que você vai encontrar no controle remoto. Se você fizer manualmente um retorno ao ponto de partida, você pode conseguir economizar a bateria, fazendo com que o drone, ao mesmo tempo, chegue perto de você e baixe, ao invés dele ter que subir, voltar em linha reta e baixar. Isso pode ser interessante, principalmente se você tiver com pouca bateria. O índice de KP é a interferência do campo magnético da Terra, do Sol, nos sistemas de navegação do drone. Se você tiver algum valor muito alto, você pode ter desde informações de posicionamento incorretas até uma queda do drone. É muito difícil que você tenha um nível de KP tão alto que você acabe perdendo o drone e ele vai embora. Mas pode acontecer de ele começar a se perder com relação à sua posição e ter um erro de até uns 10 metros ou mais. Então é importante que você use o aplicativo UAV Forecast antes de fazer seus voos e veja qual é o nível do KP do momento da sua missão. E isso encerra essa aula. Até a próxima.